Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Bom dia para o sétimo ano A, boa tarde para o sétimo ano B. Gente, nós vamos hoje trabalhar um novo assunto, já que na última aula nós conseguimos, graças a Deus, terminar o capítulo 6. Hoje nós iniciamos o capítulo 7, que é um assunto que traz para nós sobre a população brasileira, a população do nosso país. O que nós podemos observar? Que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo e também é o quinto país maior em extensão territorial. De acordo com os estudos feitos em 2015 pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós vamos observar que o Brasil ele ultrapassou, na verdade, a mais de 205 milhões de habitantes, gente. Então, hoje nós somos mais de 205 milhões de habitantes em nosso país. Isso faz com que o Brasil seja o quinto maior país em população do mundo. Pois bem, agora que nós observamos que há algumas regiões que apresentam um número mais elevado de habitantes do que outras. Então, essas regiões que possuem um número mais elevado de habitantes, nós dizemos que são regiões mais populosas, tá? Então, há um quantitativo populacional maior. Ao estudarmos a geografia do Brasil, nós vamos perceber que o nosso país é composto por 5 regiões. E a realidade é que algumas dessas regiões são mais populosas que outras. Por exemplo, vamos trabalhar aqui, em um primeiro momento, a região Sudeste. A região Sudeste, gente, ela é composta por 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Pois bem, esses 4 estados que formam a região Sudeste faz com que a região Sudeste seja a região mais populosa do nosso país. Até porque vocês devem lembrar que na aula passada eu falei para vocês que muitas pessoas acabaram migrando para São Paulo, por exemplo, e foram em busca de empregos em São Paulo. Eu até falei para vocês que muitos nordestinos foram para lá, que muitos conseguiram empregos em construções civis, no comércio, não é? Então, isso fez com que aquela região pudesse se tornar mais populosa. E, de fato, é a mais populosa do Brasil, com 80 milhões, 80,4 milhões de habitantes na região sudeste. Isso faz com que seja a região mais populosa do nosso país. A segunda região mais populosa do Brasil é a nossa região, a região Nordeste. Porém, gente, com diferencial. Por quê? A região Nordeste, ela contém 9 estados. Veja, a região Sudeste, 4 estados. Região Nordeste, 9 estados. Então, a região que tem um número maior de estados. Porém, nós temos 53,1 milhões de habitantes na região Nordeste, fazendo assim com que o Nordeste seja a segunda região mais populosa do Brasil. Porém, há um número de estados bem maiores do que a região Sudeste. A terceira região mais populosa é a região Sul. Esta região, gente, que é a região Sul, contém apenas 3 estados, que são os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, esses 3 estados, comparados às outras regiões, faz com que seja a terceira região mais populosa, com 27,5 milhões de habitantes. E a quarta região mais populosa, a região Norte. A região Norte, gente, contém 7 estados. Percebo que há um quantitativo maior de estados, por exemplo, do que a região Sudeste, do que a região Sul. Então, são 7 estados, com 15,9 milhões de habitantes. Comparado, por exemplo, à região Sudeste, embora a região Norte tenha 7 estados, não é uma região tão populosa assim. Ou seja, não é tão povoada como é a região Sudeste. E por último, nós temos a região Centro-Oeste, que é composta por 3 estados, mas o Distrito Federal, que dá 14,1 milhões de habitantes que nós temos na região Centro-Oeste. Então, nós percebemos que
há algumas regiões mais populosas que outras. Por exemplo, a região sudeste é bem mais populosa. Região norte não é tão populosa assim, embora seja uma região grande, a região amazônica, porém, não é tão populosa como a região sudeste. A região sudeste tem menos estados, porém tem mais habitantes. A região norte tem mais estados, porém tem menos habitantes, tá bom? Gente, eu vou fazer um outro vídeo para vocês, continuando ainda explicando sobre essa questão de população no Brasil, tá bom? Só um momento.